Olá, meus irmãos, eu gostaria de pensar no vídeo de hoje, juntamente com vocês, acerca de alguns textos bíblicos, alguns versículos bíblicos mal interpretados ou mal entendidos por algumas pessoas, tá bom? E esses versículos, por sua vez, são repetidos e passados adiante, e as pessoas não analisam e umas vão passando às outras, de modo que o texto é tido, a leitura desse texto é tido como que uma verdade absoluta, e quando alguém vai mostrar o outro lado da moeda, ou a interpretação correta e contextualmente fiel ao texto, as pessoas torcem o nariz, E eu gostaria no vídeo de hoje de pensar, brevemente sobre esses textos, ou acerca desses textos, junto com vocês, tá? Eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? Interagir aqui conosco. Meus irmãos, o primeiro texto que eu gostaria de pensar, eu anotei aqui alguns versículos bíblicos, na verdade, não precisam nem de exegese, tá? Não precisa nem de analisar contexto histórico, língua original. É uma questão de leitura simples do texto. Por exemplo, olha Cantares 2:1. Eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. O que tem de gente por aí que pensa que Jesus é a rosa de Saron, já se cantou muito dizendo que Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, mas o texto não está falando disso, tá? Até porque o nome Jesus nem era conhecido na época, tá? É claro que os hebreus aguardavam o Messias, porque eles conheciam a profecia de Gênesis 3:15, mas eles não sabiam que o Messias seria Jesus, Então, eles aguardavam o Messias, mas o nome de Jesus ainda não era conhecido, tá? E eu tenho dificuldade em crer Salomão, que escreveu o livro de Cantares, eu tenho dificuldade em crer, Salomão se sentando, digamos, numa escrivaninha e escrevendo, pensando, olha, isso aqui se refere a Jesus. Não, eles aguardavam o Messias, mas não sabiam que era Jesus. Então, esse texto não se refere a Jesus, até porque, se você analisar desde o capítulo 1, você vai entender que há um diálogo entre Salomão e Sulamita, Então, um vai fazendo declaração para o outro. Só que, aqui no capítulo 2, verso 1, quando diz assim, eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales, não é nem Salomão quem faz essa declaração, mas é a mulher. A mulher está dizendo, eu sou a rosa de Saron e lírio dos vales. Então, nem de longe se refere a Jesus, sendo que foi a própria Sulamita quem declarou, e nem Salomão. Se é que você tenta encontrar aí alguma tipologia entre Salomão e Jesus, por exemplo. Então, apenas uma análise bem rapidinha aqui. O texto não se refere a Jesus, mas leia o texto, você vai entender que esse diálogo entre o homem e a mulher é a própria mulher quem faz essa declaração, eu sou a rosa de Saron. Quer ver um outro texto? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 11. Bem rapidinho aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 11, o texto é aquele episódio de Elias e Eliseu. E todo mundo diz que Elias subiu num carro de fogo, Elias foi arrebatado num carro de fogo. Elias não foi arrebatado num carro de fogo. Mas a epígrafe, que é o título do capítulo, diz assim, Elias é levado ao céu num carro de fogo. Pois é, mas epígrafe não é inspirada, tá? Epígrafe foi acrescentada para facilitar o leitor bíblico entender que história vai ser narrada na sequência, Então, houve facilidade ali para identificar a que história nós estaríamos lendo. Mas epígrafe não é inspirada. O texto, sabe o que diz o texto? Que Elias não subiu no carro de fogo. Você vai ficar com o quê? Com a epígrafe ou com o texto bíblico? Eu fico com o texto bíblico. Olha o verso 11. E sucedeu que indo eles quem? Elias e o seu sucessor Eliseu, Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo
com cavalos de fogo, os separou um do outro. Percebe que o carro de fogo veio, é claro, mas apenas para separar Elias de Eliseu. E o texto prossegue. 2 pontos. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ponto final. Elias subiu ao céu num redemoinho. É isso que o texto diz, tá? Mas eu ouvi falar. Aí é problema seu, se você quer ficar com aquilo que ouviu falar ou com aquilo que a Escritura fala, tá bom? Então eu não tenho nada a ver com isso. Um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 4. Olha que texto interessante. Melhor, antes de ler o 4, olha o 5, que é aqui que é deturpado. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Algumas pessoas dizem que a mulher aqui, né, ela quando corta o cabelo, o texto não fala nem de cortar cabelo, isso aqui é uma outra história, né? E se eu comentar aqui vai tomar muito tempo. Mas o texto não fala de cortar cabelo, tá? A expressão que Paulo usa é o tosquear, que a ideia no grego não tem nada a ver com cortar cabelo, tá? Mas ele diz assim, olha, ela quando ela corta o cabelo, que Paulo não está dizendo aqui sobre cortar cabelo, Paulo está enfatizando aqui a cabeça descoberta dela. Se ela não usa uma cobertura, ela desonra a sua própria cabeça. Mas aí deturparam dizendo, quando ela corta o cabelo, ela está desonrando a própria cabeça, mas não é a cabeça da mulher, a parte superior do pescoço. Quando Paulo diz aqui que desonra a sua própria cabeça, basta ler o verso anterior, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza desonra a cabeça, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas, de novo, aqui não é uma referência à cabeça do homem. Leia o verso 3. E aí que vai explicar e clarificar tudo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Percebe? O varão, o homem, a cabeça da mulher. Quando o texto diz que quando ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, não é a cabeça dela, tá? Mas é o homem, é o marido, pois o verso 3 clarifica. O varão é o cabeça da mulher. Então, quando ela não se cobre ou não cobre a sua cabeça, né, do grego kefale, ela desonra a sua própria cabeça, não a cabeça em si, que faz parte do seu corpo, mas o homem, que é o seu cabeça. Lembrando que a questão da cobertura denota uma das razões por que a mulher se cobre, é exatamente por essa submissão, tá? Então, ela entende que está debaixo de uma autoridade, então ela se cobre. Ela tem um líder, que é o marido ou o homem, né? Se não é casado, o pai, né? Ou se não tem pai, os presbíteros da igreja. Então percebe? Não é a cabeça dela, mas é sempre o homem. É só ler o verso 3. Quer ver um outro texto aqui? Deixa eu conferir rapidinho. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 22. Esse texto ali diz assim, ó, fiz-me tolo para ganhar os tolos. Olha, o apóstolo Paulo disse que se fez tolo para ganhar tolo, tá? Não, o texto nem fala de tolo. Olha o verso 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. O texto não fala de tolo, fala de fraco. E à luz do contexto, o que é ser fraco? Paulo ele vai discorrer, por exemplo, no capítulo 9, verso de número 5, que ele tinha o direito de casar, de levar uma esposa consigo, mas ele abriu mão. Nos versos de número 6 ao 16, ele como pastor, ele tinha o direito de receber salário, de ser pago pelas igrejas, mas ele abriu mão. No capítulo 8, um contexto mais remoto, versos de números 4 e 5, o apóstolo Paulo diz que o crente ele pode comer de tudo, até mesmo carne sacrificada aos ídolos, mas ele diz que é melhor abrir mão. Para quê? Para ganhar os fracos. Não é tolo, porque na Bíblia há uma série de passagens contra o perigo da tolice. E Paulo não está dizendo assim, eu fiz-me tolo para ganhar tolo. Paulo era sábio.
Então ele diz, eu fiz-me fraco para ganhar esses fracos. Ou seja, para levar o evangelho a eles com mais simplicidade e clareza, e através de algumas renúncias da vida deles, ele ter uma maior aproximação desses fracos. Percebe? Olha um outro texto, João, capítulo 14, dos versos 1 ao 3, é muito apontado para a volta de Jesus. Jesus está voltando e ele disse que ia preparar um lugar, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, verso 3. Eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O virei outra vez aqui não se refere à segunda vinda de Cristo, que eu acredito, creio piamente que ele voltará. Mas o texto, pelo menos esse de João 14, 1 ao 3, não se refere à volta de Jesus, como que ele virá outra vez. Mas no contexto anterior, o capítulo 13, Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos. Ele está falando no momento que ele vai ser conduzido à cruz, ao Calvário, ele precisa de morrer. E Jesus está falando aqui sobre o momento da crucificação, no capítulo 13, especialmente os versos de números 36 ao 38, na sequência entre o capítulo 14. Então, quando ele diz assim, que ele virá outra vez, ele está dizendo, eu vou voltar. E eu vou voltar por ocasião da ressurreição, a voz, e vou voltar muito mais através do Espírito Santo. Ele será o Paracleto enviado, ele será o vicário, ele será o meu substituto. É por isso que no capítulo 14, verso de número 26, Jesus vai destacar sobre o Espírito Santo. Nos versos de número 16 ao 18, ele vai falar de novo, no capítulo 14, dos versos de número 16 ao 18, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ou seja, eu vou vir até vocês, vocês não precisam ficar tristes. Eu vou morrer, eu preciso consumar o plano da redenção, mas fiquem tranquilos, virei outra vez. Ou seja, virei através da pessoa bendita do Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos. E o texto diz também que na casa de meu pai há muitas moradas. Não é a ideia que se tem que no céu, né? No céu eu ouvi muito falar disso. No céu há condomínios e vários apartamentos. Cada obra prestada aqui é um tijolinho no teu condomínio espiritual, na tua mansão celestial, melhor dizendo. Moradas aqui significa pessoas. Olha o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quando Jesus diz na casa de meu Pai há muitas moradas, significa que no céu há muitas pessoas. E Jesus está dizendo que ele voltará, que ele virá, e juntamente com o Pai fará nesses crentes morada. Esse é o texto. Eu sei que há textos aqui que exigem uma resposta mais extensa, mas eu preciso ser lacônico em minhas palavras. Quer ver um outro texto para concluirmos? Mateus, capítulo 24, verso de número 30. Vocês sabem, eu sou um preterista parcial. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu entendo que boa parte das profecias de Mateus 24, boa parte, quase todas elas, incluindo Apocalipse, eu entendo que já se cumpriu, tá? E algumas pessoas perguntam assim, mas PH, então no que tu crê? Né? Porque não crê que vai aparecer um líder político mundial aí, como algumas correntes escatológicas defendem, chamado anticristo, né? Você não crê nisso. Você não crê que haverá uma grande tribulação aí de 7 anos. Então, no que tu crê? Eu creio simplesmente e aguardo a volta de Jesus. Tá? Eu espero ansiosamente a sua vinda, não a vinda de um anticristo. Tá? Eu aguardo o Cristo. E eu creio também que ele voltará, os mortos
ressuscitarão, nós seremos arrebatados. Creio piamente que Cristo trará o seu reino de forma total, absoluta e plena aqui na terra. Eu creio nisso. Nós já estamos experimentando o reino, mas não em sua completude, totalidade. Nós ainda o experimentaremos. Tá? O reino de Deus está entre nós, mas não em sua completude. E por ocasião da vida de Cristo, ele estabelecerá sim o seu reino em plenitude. Eu creio nisso. Creio que Jesus voltará para pôr um fim no mal, na corrupção, na injustiça, no pecado. Haverá julgamento. Eu creio nisso. É nisso que eu creio. Tá? Eu sou um preterista parcial. Entenda isso. Então, algumas pessoas entendem os textos de maneira errada. Eu tenho uma série de vídeos de 2 horas de exposição de Mateus 24, tá bom? Sobre essa visão preterista que entende que as profecias de Mateus 24, quase em sua totalidade, se cumpriu lá no século I. Não é que vai se cumprir, já se cumpriu no século I. Inclusive Mateus 24 e 30, quando diz que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem não é difícil de entender aqui, né? É Jesus, todo mundo sabe. O que significa a expressão Filho do Homem? Existem 2 possíveis respostas. Alguém diz que esse Filho do Homem significa que Jesus destaca as 2 naturezas de Jesus, homem e Deus, né? Filho do homem. Mas também afirma uma outra posição, que esse Filho do Homem significa que Jesus era o Filho de Deus em forma humana. Por isso é Filho do Homem. Vamos lá. Então a gente não tem dificuldade quanto a isso, entender quem é esse Filho do Homem, né? É Jesus. Diz o texto que, percebe que é Jesus que está falando aqui, tá? Mateus está narrando, mas é Jesus que está respondendo uma pergunta, esta pergunta que foi feita pelos discípulos, nos 3 primeiros versículos do capítulo 24. Então Jesus está respondendo uma pergunta judaica a judeus, e está num contexto judaico. Então Jesus está dizendo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é, obviamente, Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Alguns, especialmente dentro da corrente do pré-milenismo dispensacionalista, eles dizem que Jesus vai aparecer nas nuvens ainda, não sabemos quando, e todo mundo vai ver. Eu entendo que esse texto já se cumpriu. Não é que vai se cumprir, mas já se cumpriu, e se cumpriu lá no contexto do século I, no ano 70 depois de Cristo. Tá? É claro que nós não temos muitas informações bíblicas para embasar o preterismo parcial. Nós vamos nos embasar muito nas informações históricas registradas por historiadores como Flávio Josefo, Tácito, historiador romano, tá? Josefo, historiador judeu. Então nós estamos calcados, consubstanciados na base histórica. De fato, eles promulgaram preciosíssimas informações a respeito da queda de Jerusalém no ano 70. Quando Jesus disse que vai aparecer o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, o texto fala que ele virá sobre as nuvens do céu. Jesus vai vir sobre o céu. Nuvem na Bíblia, especialmente na linguagem veterotestamentária, nuvem, ela indica juízo, ela indica julgamento de Deus. É por isso que quando a gente recorre ao Antigo Testamento, nós temos textos dizendo assim, o dia do Senhor é um dia terrível, é um dia nublado. Em outros textos é dito que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, ele vem sobre o Egito para trazer juízo, etc. Você pode conferir textos bíblicos, como por exemplo, Êxodo 13, 21, Êxodo 14, 24, 19, 9, 20, 21, 33 e 9, 34 e 5, Êxodo 30, verso 3, Joel capítulo 2, versos 1 ao 2, Naum capítulo 1, verso de número 3, Isaías 19, verso 1, Salmos 104, versos 3 ao 4, e assim por diante. Nuvem, na linguagem do Antigo Testamento, indicava juízo e julgamento de Deus sobre uma determinada nação. Quando Jesus disse que vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, não significa que ele vai vir sobre uma nuvem de fato.
mas significa: o Filho do Homem trará juízo sobre vocês. Percebe? Ele virá trazendo juízo com poder e muita glória. Percebe que Jesus ele foi rejeitado pelos judeus. Deus ele sempre trouxe juízo sobre Israel quando pecavam, especialmente o pecado da idolatria. Deus não poupava, ele trouxe invasões inimigas, ele trouxe juízo através dos assírios, babilônicos. Então Deus trazia juízo sobre Israel por causa do pecado da idolatria. Agora, se Deus não poupava Israel na época do Antigo Testamento por causa da idolatria, trazendo juízo, trazendo pragas, muito mais agora ele não pouparia os judeus pelo pecado da rejeição. Por quê? Porque eles rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Filho de Deus. Foi um pecado maior. Eles sobrepujaram o pecado de seus pais, que era idolatria, mas eles rejeitaram. Então, o pecado da rejeição trouxe juízo, e esse juízo foi desencadeado exatamente no ano 70 depois de Cristo. Jesus disse: o Filho do Homem virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, ou seja, trará juízo. É por isso que o texto diz que as tribos da terra se lamentarão. Se você linkar com Mateus capítulo 26, versos de número 63 e 64, você vai entender que Jesus está no Sinédrio, que era uma espécie de tribunal de judeu, um tribunal judeu, composta por homens que julgavam os casos. Olha Mateus 26, 63 e 64. Quando o sumo sacerdote interroga Jesus dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, meus irmãos, a elite religiosa, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, tinham a escritura do Antigo Testamento em mãos, e eles sabiam que Jesus era o Messias, eles sabiam que Jesus era o Deus encarnado, das profecias de Isaías, das profecias de Miqueias, das profecias messiânicas, todas elas apontaram e se cumpriram em Jesus. Jesus haveria de nascer em Belém, o Messias haveria de nascer em Belém. Quem que nasceu em Belém? Jesus. Deveria de nascer de uma virgem. Quem que nasceu de uma virgem? Jesus. Seria milagroso? Quem que foi milagroso? Jesus. Todas elas apontaram e se cumpriram exatamente em Jesus. Só que a elite religiosa, com a Bíblia na mão, não aceitou o cumprimento dessa profecia. E agora o sumo sacerdote está interrogando: tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? Olha o que Jesus vai responder no verso 64. Tu o dizes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Percebe? Jesus repete o que acabou de falar para os discípulos lá no Monte das Oliveiras em Mateus 24, verso 30. É a mesma profecia aqui. É o mesmo vaticínio profético. Só que Jesus agora está falando para o sumo sacerdote diante do Sinédrio. Quem é que estava ali? Toda a elite religiosa. Todos aqueles que rejeitaram Cristo, blasfemaram. Todos aqueles que não queriam aceitar que Jesus de fato era o Messias. Jesus está dizendo: vocês verão em breve. Esse em breve não é algo que Jesus está dizendo: olha, isso vai se cumprir lá no século 21, lá em 2030, lá em 2040, quando eu voltar de novo. Né? É apenas uma suposição aqui. Vocês sabem, vocês são inteligentes. Jesus está dizendo em breve. O em breve significa algo muito breve, muito rápido. E se cumpriu em menos de 40 anos, cerca de 40 anos depois, na queda de Jerusalém no ano 70. Em breve significa algo muito rápido. Percebe que Jesus está dizendo: vocês verão em breve o Filho do Homem. Isso se cumpriu exatamente no ano 70, porque foram os judeus que rejeitaram Jesus, que rejeitaram o Messias. E o sumo sacerdote está interrogando: tu és mesmo Cristo? Tu és mesmo o Filho de Deus? Aí Jesus está dizendo: você vai ver em breve. E isso em breve aconteceu exatamente quando a profecia se cumpriu no ano 70. Percebe que Jesus fala: ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Nuvem, palavra de juízo. Pelo fato de rejeitar o Messias, ele traria juízo no ano 70. E é por isso que no 65, o sumo sacerdote rasga os vestidos. O texto diz que o sumo sacerdote rasgou os vestidos, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? É por isso que o sumo sacerdote rasga o vestido. Porque ele sabia, ele conhecia a teologia do Antigo Testamento. Ele sabia que nuvem na linguagem do Antigo Testamento indicava juízo.
Ele não era bobo, ele conhecia a Bíblia. E ele sabia que Jesus estava dizendo, vou trazer juízo. Percebe que o Filho do Homem aqui, sobre as nuvens, é trazer juízo. E Jesus está dizendo, vocês rejeitaram e o Filho do Homem vai trazer juízo sobre vocês. Percebe uma expressão interessante que Jesus diz assim, ó, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. A direita, na Bíblia, fala de uma posição de autoridade. Jesus está dizendo, vocês não estão acreditando em mim? Vocês estão negando que eu sou o Cristo ungido e escolhido? Mas vocês verão o Filho do Homem assentado à direita. A direita é uma posição de autoridade, de superioridade, de soberania, de supremacia. Eles sabiam disso. Percebe que Jesus diz assim, vereis em breve. Se Jesus quisesse dizer que essa profecia se cumpriria há 2.000, 3.000 anos depois, ele não diria assim, vereis o Filho do Homem. Ele diria assim, verão o Filho do Homem, aquela geração futura, aquele povo lá do século 21, se referindo a nós, né? Eles verão. Mas Jesus não diz isso. Ele aponta para aquele pessoal, para aquele grupo original, para os destinatários, para aquele grupo que ele estava diante do Sinédrio, em Mateus 26, ele aponta e diz, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Não é para mim, não é para você, já teve o seu cumprimento. Essa resposta foi um pouco mais extensa, me perdoe. Eu tinha mais alguns textos bíblicos para tentar elucidar. Mas já temos aí 26 minutos de vídeos e eu espero tê-los ajudado, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Abraço.